Hoje eu vou falar sobre apalpadores. O que é um apalpador de um sistema de montagem da Silog, uma facetadora? O apalpador, para que ele serve? Quais são as funções básicas? Vou simular um erro para vocês, vou solucionar, vou abrir um apalpador, dois modelos de apalpador, tanto de ΔT quanto de gama. Eu vou abrir, dar uma explicação sobre a anatomia interna, como funciona, onde se localiza o encoder, o que é o motor, onde fica o motor, toda a parte interna da anatomia geral dele por dentro. Olha a loucura. O que é isso aqui? Eu montei, uma geringonça. Eu gosto muito de montar geringonças para dar explicações. Aqui, ó, dois modelos de apalpador de Delta 2 e de Delta T. Dois modelos de apalpador aqui também, ó. Esses modelos aqui são um apalpador de Nexia e Mr. Blue. Então aqui, ó, a gente tem uma fila de apalpadores e de conhecimento para passar para vocês hoje. Qual o funcionamento básico do apalpador? Para que serve esse sistema dos apalpadores? No caso dessa facetadora M06, é uma New Gamma, ela tem dois apalpadores. O apalpador direito, que vai ser sempre do meu lado direito, né? E o apalpador esquerdo do lado esquerdo da pessoa, do técnico que está observando o equipamento. O apalpador tem como função realizar a leitura da espessura da lente. Vou mostrar para vocês na prática como é que isso é feito. Aqui eu tenho um modelo, uma lente de teste, que eu vou colocar aqui na facetadora. Vou fechar o conjunto de pistão. E aí eu vou pedir para realizar o corte dessa lente. Vou realizar a leitura do formato K42 e aí vai aparecer o formato. Vou indicar aqui que o corte vai ser com a ventosa pequena. Esse é o formato. Então, quando eu fiz a leitura do formato pelo código de barras K42, apareceu esse formato, que é o formato de teste que a gente usa. Observa que ele, no contorno dessa imagem do recorte da lente, que vai ser cortada, não tem nenhuma informação ainda. Por quê? Porque os apalpadores ainda não realizaram a leitura da espessura da lente. Eu vou dar prosseguimento com o corte e o primeiro procedimento que a máquina vai fazer vai ser tomar informação de espessura da lente no contorno de onde ela vai cortar. E isso vai ser feito pelos apalpadores. Após a leitura da espessura pelos apalpadores, já vai aparecer na tela as informações que a gente precisa de posicionamento de faceta. Ela está realizando agora a leitura do espessímetro da borda da lente. Agora que ela já realizou a leitura através dos apalpadores de todo o contorno da lente, ela já apareceu uma linha no meio da borda da lente aqui, essa linha branca, que indica a posição da faceta. Essa posição da faceta pode ser alterada aqui através do menos e do mais aqui na tela. E você pode observar aqui também no corte lateral a mudança da posição, para mais e para menos, para onde vai sair a faceta no caso do corte dessa lente. Mas tudo isso foi só para explicar para que serve e como funciona o sistema dos apalpadores. Então a gente já sabe, ele é responsável por realizar a leitura da espessura da lente nos diferentes pontos onde a facetadora vai cortar a lente. Bom dia, cheguei na minha montagem, hoje é um dia maravilhoso de trabalho. Estou de frente para minha facetadora capa M06. Liguei minha facetadora, tudo certo. Vou vir aqui e vou inicializar ela. Vem aqui na tela, Hugo. A02. O código A02 é o código de erro que indica mau funcionamento no sistema dos apalpadores. Vamos resolver? Qual dos apalpadores está com defeito? Porque ele não está dizendo. Pelo erro A02, ele não explica exatamente qual dos dois apalpadores está apresentando o erro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser realizar através do código de barras. Tenham em mão sempre seu código de barras, seja já impresso, seja na plataforma do Optiverso. Vou realizar o teste do apalpador direito primeiro. Código K32. Nessa tela, você vai poder realizar o teste 5, que é o teste apalpador direito, onde eu posso realizar um teste de funcionamento geral, posso solicitar que o equipamento realize o movimento para frente do motor do apalpador, para trás do motor do apalpador, a leitura do encoder do apalpador, e aqui vai aparecer, nessa caixinha aqui vai aparecer a leitura, tá? E aqui o switch, que é um dispositivo de ponto zero do movimento do apalpador. Vou realizar o teste do apalpador direito, teste geral. Na tela aqui, ó, deu carinha verde, tá? Então tá ok. Vamos mudar para o apalpador esquerdo, K31. Agora ele está no teste 4, apalpador esquerdo. Vamos realizar o teste geral dele, básico?
já temos uma indicação de carinha triste. Então nós já encontramos qual dos dois apalpadores está apresentando o defeito. No caso é o esquerdo. Então eu vou vir nessa terceira opção aqui, através das setas, e vou realizar a leitura dos encoders. O que vai acontecer? O apalpador ele vai ficar mostrando as informações de leitura do encoder. Ó, tecla 1, apareceu aqui, -3, e o switch está 1. Realiza o movimento lateral do apalpador, veja que o encoder está mudando. Mas uma coisa que eu não gostei nesse movimento foi o indicador ali de baixo. O valor aqui de baixo, o 1, está se mantendo estável o tempo todo. Quando aquele marcador de baixo do switch não está mudando para 0 ou 1, ele indica que ou por mau funcionamento, alguma coisa está impedindo, ou o switch queimou, ou o switch pode estar desconectado um cabo do switch. Quem é esse switch? Vou mostrar para vocês agora o apalpador por dentro, para vocês entenderem quem é esse switch e o que ele faz. Esse daqui é um modelo de apalpador de gama ou capa, modelo mais antigo, mas o princípio de funcionamento dos apalpadores, ele é o mesmo. Então vou abrir esse apalpador, ele já está previamente sem os parafusos, então está fácil de abrir. Aqui por dentro, vou mostrar para vocês aonde que fica o switch. Esse indivíduo aqui, ó, ele é o switch. Ele é responsável por, durante o movimento do apalpador, para frente e para trás, durante a leitura, ele é responsável por marcar o fim de curso desse movimento. Então, chegando ao final desse movimento, quando a haste do apalpador se retrai, ele vai encostar aqui, ó, indicando que o apalpador, que o carrinho do apalpador, que é essa peça aqui, que ela chegou ao seu ponto final. Ó. Então ela nada mais do que a tradução de switch para o português, que é um botão, né? Então, ó, ele é um botão. Aquele marcador na tela de teste específico que a gente estava fazendo, na facetadora, tem que marcar 0 quando estiver nessa posição. E 1 quando estiver solto nessa posição aqui. Outros elementos importantes dentro do apalpador são o encoder, que é essa peça aqui, no caso é o eixo do encoder, o regulador de tensão do encoder e o motor do apalpador. Temos aqui também a guia linear, que é esse trilho por onde corre o carrinho do apalpador, e o carrinho do apalpador, que é essa parte branca com engrenagens e essa haste. Esses são os principais partes e componentes do interior de um apalpador. Retornando agora para a facetadora, com o que nós já sabemos sobre switch de apalpador. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente mata? No caso desse apalpador, está bem fácil a gente descobrir qual é o defeito. Se ele não zera o valor do switch na tela de autoteste no final desse movimento, significa que por algum motivo essa haste do apalpador não está entrando o suficiente. Aqui, ó, eu já posso ver que há um deslocamento dessa borracha ou flange de proteção do apalpador, que está impedindo o apalpador de fazer o caminho correto e encostar lá dentro do mecanismo do switch. No apalpador direito, ó, olha o switch funcionando. Ó. No lado esquerdo, eu tenho a ausência do mecanismo do switch. Observando aqui, ó, eu vejo que essa flange de proteção está fora do lugar. Vou colocar ela no lugar que está até indicado, ó. E agora eu vou observar na tela se vai chegar ao final do movimento e esse switch vai ser acionado. Ó, cheguei ao final do movimento e o switch está sendo acionado. Vamos ver se o switch está funcionando? Na indicação na tela do switch, ó, 0 e 1. Vamos ver se a gente resolveu. Vou pedir para repetir o teste específico aqui em cima. Resolvido. Esse é o defeito mais comum que a gente encontra em apalpadores. Então você já sabe, se der um erro no switch, você já sabe identificar. Se der um erro no encoder, você já sabe identificar. E se der um erro de qualquer outra coisa, você vai ter que entrar no Optiverso para aprender, beleza? Agora eu vou te ensinar a realizar a identificação do modelo do apalpador da sua facetadora. Essa facetadora aqui é uma M06, como eu já falei, mas o apalpador dela é o mesmo da capa e da capa CT Drill. Esse modelo de apalpador tem a caixa preta, ele é um sistema de apalpador duplo, então ele tem 2 apalpadores, diferente da Delta. A capa
a New Gamma, a Gamma, a Nexia, a Mr. Blue, a Pro E, todas essas facetadoras da Essilor trabalham com 2 apalpadores. Atualmente a Essilor conta com 6 modelos diferentes de apalpador. Vou orientar vocês para identificarem qual modelo certo que você precisa de reposição na sua facetadora. Abriu a sua facetadora, viu esse modelo de apalpador aqui, branquinho, com a pontinha do apalpador terminal branco? Nexia Capa Ultimate Edition, beleza? Abriu sua facetadora, viu esse modelo aqui, com as pontas no tom metálico, tá? Branquinho também, Mr. Blue Pro E. Abriu a sua facetadora, você viu agora um monoapalpador, só tem um apalpador. Nesse modelo, como está aqui, é de Delta 2. Viu esse modelo de apalpador aqui? É Delta T, Delta SD ou Zeta. Sempre que eu tenho qualquer dúvida em relação a código de erro, eu recorro ao nosso Optiverso, que é a nossa plataforma online de informações e de suporte. Vou entrar aqui, ó. A gente estava com erro A02 da facetadora. Vou vir em curso básico de manutenção preventiva. Cliquei aqui e já vou encontrar a minha tabela com códigos de erros. Erros facetadora capa M10. A02. Ó, informação errada no sensor do apalpador. Testar os apalpadores através do código T4, código de barras K31 e o código T5, código de barras K32. Na nossa plataforma de suporte técnico Optiverso, você encontra todas essas informações, códigos de erro, código de barra, guia de retentores, guia de rolamento, vídeos de desmontagem da facetadora, manutenção preventiva básica, lubrificação de componentes. É um universo de informações para você que precisa de suporte no seu dia a dia com as suas facetadoras Essilor. Lembrando, hoje nós só conseguimos oferecer esse serviço para os nossos clientes do Optiverso. Então não perca tempo. Se você quer garantir o funcionamento das suas facetadoras e suporte extremamente especializado, clique aqui embaixo e garanta sua vaga no Optiverso.